Léo Concurso, tudo bom, pessoal? Hoje eu preparei um vídeo um pouco diferente dos demais que eu falo sobre o concurso específico em si, mas é sobre uma conversa importante, né? Sobre 6 aspectos, 6 coisas que são essenciais para um bom estudo de um concurso público e para a sua futura aprovação, né? Então, eu listei aqui 6 coisas que é importante que cada um tenha consigo para poder atingir o que tanto deseja, que é a aprovação no concurso público. Vamos falar um pouquinho sobre essas 6 coisas, um vídeo breve, mas para a gente conscientizar sobre isso, a gente começar, tá vindo um novo ano, novas oportunidades, diversos concursos abertos e vamos galgar ao resultado que tanto queremos, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso aí. Então eu listei aqui, são 6 itens, né? 6 coisas aqui, e nós temos primeiro aqui que eu vou botar a consistência. Então tem que ter consistência no que você quer. Tem que realmente você ter aquela programação e cumprir a programação. Se você estuda 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas você vai seguir aquele cronograma que você colocou para si mesmo, né? Então, o ideal ali, como eu já falei, é de 2 a 3 horas por dia. Quem consegue um pouco mais, ótimo, não estou falando, mas assim, eu estou tentando adaptar de uma maneira geral, né? Para quem tem uma rotina de trabalho e tudo, né? Menos de 1 hora fica um pouco mais complicado. É impossível? Não, não é impossível, pessoal. Só que fica um pouco mais complicado, porque vai depender de várias vertentes, se a pessoa tem grande facilidade de aprendizagem ou não. Mas, assim, de maneira geral, para a grande maioria das pessoas, de 2 a 3 horas é o tempo ideal, né? Então, a consistência é importante, você seguir aquilo ali, né? Não se deixar bater e você seguir aquela meta que você criou, né? Aquele cronograma, tá? E vamos botar também a motivação, pessoal. Então, a motivação, por incrível que pareça, é uma das coisas mais importantes. Então, você tem que se manter motivado, tá? Se você não se mantém motivado, fica difícil você chegar a um nível, alguma coisa. Então, você tem que achar um jeito de você se manter motivado, seja se você vai ver vídeos sobre isso, você deseja uma carreira e você começa a olhar como é o trabalho daquela carreira, você vai ver o lado bom, tem um lado bom, toda carreira tem o seu lado bom, negativo, mas por vezes o funcionalismo público, a maioria delas é a parte positiva que sobressai, não é à toa que tanta gente estuda para concurso público, é tão sonhada estabilidade. Mas você tem que se manter motivado, independente se você vai ver vídeo motivacional ou se você vai escutar palavras na internet, se você vai ler, você tem que atingir o seu ponto motivacional, pessoal. Então tem que ter isso. Por quê? Porque estudo cansa, tá? Estudo para concurso cansa. Então você vai passar 1 ano, às vezes você faz prova e não consegue alcançar o seu êxito, a sua aprovação, então você vai perdurar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso varia de pessoa para pessoa. Não é que você é mais inteligente, menos inteligente. Às vezes são facilidades que a pessoa tem no dia a dia também. Por exemplo, a pessoa às vezes trabalha muito mais tempo, tem que se dedicar muito mais tempo ao seu horário de trabalho do que a outra pessoa. Então, logicamente, essa pessoa, se ela dedicar o tempo ao estudo, ela vai ter um período de estudo mais curto do que a pessoa que tem um horário mais livre. E isso vai ajudar na aprovação, né? Lembrando que isso aí é a máxima, tá? Existem as exceções, mas a regra é essa, né, pessoal? Então a motivação é importante. Então, bote isso na cabeça, tem que se manter motivado. Vamos para o outro tópico aqui, que eu coloco com persistência. A persistência está junto ali, lado a lado com a consistência também, né? Então você tem que persistir. Você fez uma prova, você estudou pra caramba, você sentou, fez aquele concurso, não conseguiu atingir lograr o êxito que você queria. Você não pode desistir, você tem que ter persistência, vai continuar estudando. Existe um concurso que vai ser o seu, tá? E aquele negócio, não existe, vai existir. Existe um concurso que vai ser o seu. Existe aquela pessoa que passa em vários concursos, e existe a pessoa que passa em um concurso, existe 2, 3. Mas existe, você vai passar no seu concurso na hora certa, na sua dedicação certa, se você fizer o cronograma certo. Então tem que ter persistência, não pode se abater na primeira vez. Tá, vamos para outro tópico, dedicação. Falar dedicação parece que é uma coisa, dedicação é uma coisa vaga. Não, não é. A dedicação, quando eu falo, é realmente aquela dedicação crucial, você se dedicar por inteiro àquilo. Não é você
abrir mão das outras coisas do seu dia. Às vezes, por vezes, a pessoa tem família, então tem mais outras situações para a pessoa ver durante o dia. Mas a dedicação é importante. Você saber que você tem que bater aquela meta, você saber que aquele dia você tem que estudar tal assunto, e você saber que você tem que se autocobrar. Que quando eu falo autocobrar, como você vai fazer isso? Ah, mas como eu faço isso? É você estudou, você faz questão, você vê, pô, errei muito, bota uma meta, minha meta é de acima de 80%, atingir acima de 80%, ótimo, maravilha, vou ver as que eu errei, estudo um pouquinho aquela parte que eu errei, para também não gastar tempo à toa, e vou passando para outras matérias. E novamente, mais para frente, um pouquinho, 1, 2 semanas ali, 3 semanas, você volta a refazer um simulado daquele assunto para você ver se você manteve ou se você perdeu. É normal que a pessoa tenha uma quedazinha, mas não pode ser muito brusca, tá? E a pessoa vai indo assim até chegar o dia da prova. Mas tem que ter essa dedicação, tá, pessoal? E outra que a gente pode falar, material. Material é de suma importância. Você tem que ter um bom material para estudo. E não é só, estou falando de vender cursinho, estou falando nada disso não, pessoal. Estou falando de material no sentido de que você tem que ver o que vai se adequar a você. Tem gente que é bom estudando com PDF, ótimo. Mas tem gente que não gosta de PDF, não gosta de papel. E essa pessoa, ela tem que se adaptar. Então ela vai para quê? Ela vai ter que forçar o PDF. Hoje em dia, pessoal, existem diversas formas de você estudar. Então você tem o vídeo-aula. Às vezes essa pessoa é melhor que o vídeo-aula. Lembrando que o vídeo-aula demanda mais tempo, né? É normal isso. Então você tem que estudar. Você vai, se você adequa a vídeo-aula, você vai para o vídeo-aula. Aí você vai falar, tem gente que estuda com aquele cursinho e passou não sei quantos concursos. Mas isso varia de pessoa para pessoa, pessoal. É isso que eu estou falando. Claro que um cursinho bom é excepcional, mas eu não estou falando só do cursinho, só de nome. Eu estou falando do material que o cursinho te oferece. Às vezes aquele cursinho te oferece um material muito bom em PDF, exemplo. Mas para você tem facilidade com videoaula. Aí você vai pegar, só porque o material é excelente em PDF, você vai estudar aquele material e às vezes não vai atingir o que você queria. Porque você é bom em videoaula. Então você tem que se adaptar a isso aí também. Tá? E por último, eu vou falar aqui, cronograma. Está um pouquinho estendido aqui, acabei de falar que ia ser um vídeo curto, mas assim, estou tentando abranger todos os tópicos aí importantes para o pessoal começar 2025 ali, com rumo à frente, rumo à tão sonhada aprovação. Cronograma, pessoal, cronograma, tem que ter o cronograma. Quando eu falo isso, é tabela mesmo, é tabela de Excel, tabela de... sei, uma tabela, nem que você bote no papel e na caneta, mas você tem que ter um cronograma de estudo. Como você monta esse cronograma, pessoal? Então, o cronograma você vai montar de acordo com as matérias, de acordo com a sua dificuldade dentro das matérias e do que é mais cobrado naquele concurso. E como que você sabe? Em cima de percentual de assunto cobrado. Então, cada assunto é cobrado dentro de cada concurso e tem um percentual que é normal ver ser cobrado. Tá? Nos concursos anteriores e tudo, existe um levantamento que é feito sobre isso. Então, você tem que atingir esse foco. Você, por acaso, se tem alguma matéria que você já tem um conhecimento muito vasto, você não vai deixar ela de lado, porque é aí que você vai garantir a seus 100% de acerto. Você não pode deixar de lado uma coisa que você já sabe bastante. Você pode reduzir o estudo, mas não deixar de lado, porque você vai acabar, uma coisa que você sabe muito, você vai acabar errando, porque você vacilou, porque você não pegou, você não lembrou na hora. Então você tem que garantir, o que você sabe bastante, você tem que garantir 100% de acerto na prova, no mínimo ali 99%, né, naquele assunto. Tá, pessoal? Então o cronograma é importante, então tem que ter o dia ali, segunda-feira eu estudo isso, isso e isso, terça-feira é isso, isso e isso, quarta-feira isso, isso. Como é dividido? Tem diversos métodos que você pode dividir. Lembrando que só vai funcionar o cronograma de verdade se você botar, cronometrar o que você estudou. Então você tem 3 tópicos, não adianta você botar, segunda-feira eu estudo Direito Constitucional, Administrativo e Português. Aí você vai lá em português, você estuda 15 minutos, Direito Constitucional 1h30 e Direito Administrativo 2 horas. Ou seja, o cronograma tá meio varado, entendeu? Então você tem que estipular, é 50 minutos cada matéria? É 50 minutos que eu tenho que estudar cada matéria. Se você tem 3 matérias, você vai estudar 50 minutos. Ah, sobrou tempo, eu tenho mais tempo para estudar? Estuda, não tem problema. Sem se cansar mentalmente, porque não adianta você se cansar mentalmente e depois ficar ruim para você se concentrar no outro dia, entendeu? Então você tem que ter aquela máxima, você não pode ficar extrapolando, você tem que seguir o cronograma. Quando eu falo cronograma, é tanto para mais quanto para menos também, né? Você não pode estudar menos, mas também não pode extrapolar estudando mais.
Mas claro, se você tem um pouco mais de disposição, você está tranquilo, você vai pegar e vai estudar assim. Aí você estuda dentro daquelas 3 matérias ali que você já tem. Você pega o seu tempo de resumo, tem que ter um tempinho de resumo todo dia para a matéria que você passou, que você viu, para você não esquecer. E você faz ali, entendeu? No que eu boto mais ou menos 3 horas? Eu boto 50 minutos, então vai ficar 50, 50, 50 minutos. Você pega aqueles outros 30 minutinhos e faz um resumo do dia anterior. O resumo é coisa rápida, coisa simples. É realmente para passar aquela situação, tá, pessoal? É isso, pessoal. Então é uma coisa breve. Eu, em breve, assim, estou pretendendo montar um grupo para a gente poder ter mais afinidade, para a gente poder lançar várias dicas de concurso também, mas ainda está em construção e quando estiver pronto eu vou estar colocando aqui, talvez eu vou fazer uma live falando sobre isso também. Valeu, pessoal. Pretendo ajudar e 2025 está vindo aí com uma aprovação. Valeu!